Muito bom dia, é muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez na nossa EBD Online, podendo aprender juntos, podendo ver o que Deus tem para nós nesse tempo, nesta manhã, para juntos meditarmos na palavra de Deus, aprendermos mais sobre Ele, aprendermos como igreja. E hoje nosso assunto é disciplina na igreja. Vamos aprender mais sobre esse tema neste domingo. Mas antes da gente começar, eu quero orar com você, um tempo de oração para nós realmente meditarmos na palavra, nos concentrarmos na palavra de Deus nessa manhã. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Vamos juntos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque temos essa oportunidade de juntos, ó Deus, aprendermos mais da Tua palavra, Pai. De juntos meditarmos na Tua palavra, Pai, e aprendermos como igreja de Cristo, como nós devemos agir em várias coisas que vemos à frente, agir, ó Pai, de forma que honre e que agrade ao Senhor, ó Pai. Que possamos juntos, ó Pai, nesta manhã, meditar na Tua palavra, que possamos nos concentrar, ver o que o Senhor tem a nos ensinar, ó Pai, nesta manhã. Que seja realmente um tempo precioso, ó Deus, juntos, aprendendo mais de Ti, ó Senhor. Nós lhe pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema nesta manhã, disciplina na igreja. Eu comentei, algumas semanas atrás, numa pregação, que eu tive a impressão, durante essa pandemia, que as pessoas estavam em casa e que você não ouvia tanto falar sobre pecado. Então, que as pessoas não estavam pecando, que as coisas estavam mais tranquilas. No entanto, isso não é uma verdade. As pessoas estão em casa, elas continuam pecando. Elas continuam, muitas vezes, desagradando ao Senhor, fazendo coisas terríveis, coisas abomináveis diante de Deus. E, para falar de disciplina, nós temos que falar de pecado também. E não só de coisas que nós consideramos graves. Se você for pensar numa traição conjugal, relação sexual antes do casamento, pecados que nós consideramos graves. Mas pecado se trata de todo pecado. E todo pecado ele deve ser tratado. Como mentira deve ser tratada, glutonaria, falta de amor ao próximo deve ser tratada também. Todos esses pecados, nós devemos entender que eles devem ser tratados. Deve acontecer a disciplina na igreja com relação a qualquer pecado que seja. E nós, crentes, precisamos saber agir biblicamente quanto ao pecado, quanto aos nossos irmãos em Cristo que estão indo em direção contrária ao Senhor. Nós precisamos saber como nós vamos orientá-los, saber como nós devemos agir como igreja local, como nós devemos agir, quer seja individualmente, quer como igreja. Precisamos saber como devemos agir, o que a palavra de Deus fala quanto a isso. E por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versos 15 a 20. Mateus, capítulo 18, versos 15 a 20. Abra sua Bíblia, já deixa ela aberta, deixa marcado já nesse texto que nós vamos trabalhar nele. Algumas vezes nós vamos olhar alguns outros textos, mas esse será nosso texto principal dessa manhã. Então deixa ali aberto. Mateus 18, 15 a 20. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A gente tem que entender que Mateus, ele está escrevendo aqui dentro desse contexto, desse bloco, falando sobre pecado e falando sobre restauração. Antes desse texto que nós lemos, está falando sobre a ovelha perdida. E que tudo é feito para resgatar aquela ovelha, e a alegria é imensa quando aquela ovelha é resgatada, quando ela é colocada de novo no aprisco, quando ela está de volta à comunhão. E logo depois do texto que nós lemos, fala sobre o perdão, como nós devemos perdoar, sobre os 70 vezes 7. Que nós devemos perdoar não somente 490 vezes, mas incontáveis vezes. Ou você fica contando, perdoei uma, agora eu perdoei 2, agora 3, 4, até você chegar no 490, você perdeu essa conta. E esse que é o sentido, você perdoar de maneira que você perca a conta, você sempre perdoar o seu irmão, sempre perdoar as pessoas. Então aqui está dentro de um bloco que está falando sobre perdão, sobre pecado, perdão, restauração. E no meio disso, Mateus aqui está falando sobre a disciplina, sobre o pecado e também sobre a importância da restauração da pessoa, para que a pessoa seja restaurada. E o objetivo da disciplina na igreja é para que a pessoa seja restaurada, para ganhar o irmão. Não é para punição, mas é para a restauração do indivíduo, restauração do crente em Jesus. E isso que Mateus está falando dentro desse bloco maior aqui que nós estamos vendo. Mas para que haja essa restauração, nós temos que entender as nossas atitudes dentro da disciplina. Qual o nosso papel? Que atitudes devemos ter como crentes? Como nós devemos agir dentro da disciplina bíblica? Isso que nós vamos aprender agora, isso que nós vamos ver juntos nesse momento. E a primeira atitude que nós devemos ter é confrontar. Versos 15 a 17. E Mateus ele nos ensina como deve ser essa confrontação. Essa confrontação, ela exige 3 passos. E o primeiro passo, confrontação pessoal. No versículo 15, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aí fala, se teu irmão pecar contra ti. Mas esse contra ti não é unicamente se a pessoa fez algo contra você especificamente. Então, se ela brigou com você, se ela mentiu para você, mas o contra ti, ele também tem o sentido que algo em sua direção. Ou seja, se a pessoa ela fez algo que você viu, algo que você soube. Então, se isso aconteceu, se ela pecou contra ti, você tem algo a fazer. Além do que, todo pecado é contra nós, é contra o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 26. Ele diz, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, o pecado de alguém, ele vai ser prejudicial a nós. Ele é contra nós. E se o pecado é contra nós, nós temos uma atitude. Nós temos uma ordem aqui, um imperativo. Vai arguí-lo entre ti e ele só. É um imperativo para você sair e repreender a pessoa, para você arguir a pessoa, sem mais ninguém,
sem outra pessoa saber, mas só você e a pessoa. Então somente. E não falar mais para ninguém. E se ele te ouvir, se ele considerar o que está sendo dito, se ele se arrepender, fala que ganhaste ao teu irmão. E o processo acaba aqui, se encerra aqui. Houve vitória, houve arrependimento. A comunhão com Cristo, com a igreja, ela foi restaurada se a pessoa se arrepender. Vou dar um exemplo. Certa vez eu estava na internet e nessas redes sociais eu acabei vendo uma pessoa ali fazendo coisas indevidas, que ela não deveria como um crente em Jesus. Não se preocupe, não é ninguém da nossa igreja que estou falando. Mas eu fui atrás dessa pessoa, conversar com essa pessoa. E ali conversando com essa pessoa, ela se arrependeu. Ela pediu perdão. Ela se arrependeu perante o Senhor. E ela mostrou esse arrependimento também em forma de atitudes. Ela voltou o que ela tinha feito. Ela desfez o que ela tinha feito. E acabou ali. Não precisou ser feito mais nada. Houve arrependimento. O processo se encerrou naquele momento. Mas, caso a pessoa não ouça, caso aquela pessoa não tivesse ouvido, dado atenção, o processo continua. Precisa ser mais dado um passo. Se a pessoa continua vivendo em pecado, é necessário um segundo passo na confrontação. E esse segundo passo é a confrontação com testemunhas. Versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se você vai lá, fala com o indivíduo, faz a repreensão, confronta a pessoa, ela não te ouve, o que deve ser feito? Toma contigo uma ou duas pessoas. Leva uma ou duas pessoas a mais com você. E qual que é a função dessas pessoas? Elas vão ajudar para que a pessoa, ela veja que está em pecado, ela se arrependa do pecado. Fala aqui, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. O objetivo dessas pessoas a mais é que uma ou duas pessoas elas vão ajudar para que a palavra se estabeleça, para que a palavra se sustente. Elas irão ajudar na validade da acusação, além do que ajudarão para que o acusado ele veja que realmente ele está em pecado, que realmente ele precisa mudar de vida. E o que Mateus está trazendo aqui, essa ideia de Mateus de usar testemunha, é uma ideia que vem lá de Moisés, lá do Antigo Testamento. Vai lá comigo. Deuteronômio, capítulo 19, verso 15. Deuteronômio 19, 15. Diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. É um princípio contra uma garantia contra o falso testemunho que Moisés estava ali escrevendo. Mas não só isso, era também para ter precisão, objetividade para resolver aquela situação que estava acontecendo. São pessoas que elas vão auxiliar, que elas vão somar no processo, que elas irão ajudar para que a pessoa se arrependa, para que ela veja que o que está sendo falado é verdade, é pecado e precisa de arrependimento. E para isso você leva essas pessoas e algo que deve ficar nesse ciclo menor.
Uma, duas, as 3 pessoas ali, naquele círculo. Ponto. Não é para sair falando, nossa, olha, ô fulano, o irmão pecou, você está sabendo? Ou ligar, você não sabe da última, aquele irmão, ele pecou. Você não sabe o que ele fez. Não, não é para isso. É para ficar ali com o objetivo que a pessoa ela seja restaurada. São pessoas que irão confrontar para ajudar na restauração, para ganhar aquele irmão de volta. E por isso, uma dica bem importante que a gente precisa ter em mente, algo que precisa ficar claro para nós. Quando a gente chama aqui, fala 2 ou 3 testemunhas, é muito importante que sejam pessoas fiéis, que sejam pessoas maduras, comprometidas, pessoas sábias, pessoas que realmente irão ajudar, pessoas que saberão olhar para a palavra e falar que o que a pessoa está fazendo é realmente pecado e saberão lidar biblicamente com isso. Além do que, pessoas maduras, que são pessoas que não irão fazer fofoca, não irão contar para outros, mas pessoas que saberão ali lidar e conter aquilo e não espalhar. Aliás, se tem pecado e está sendo tratado, e se em cima disso tem fofoca, as pessoas que estão fazendo fofoca, é pecado também. Elas também precisam ser tratadas. Precisa começar aqui também esses passos da confrontação, da disciplina na igreja. Elas precisam começar. Isso aqui é para qualquer pecado que seja. Qualquer pecado que você saiba, que você esteja vendo, que esteja acontecendo. Qualquer coisa. Para que a pureza da igreja seja restaurada. Para que a santidade da igreja seja restaurada. Para que Cristo seja visto através das nossas vidas. É para isso que a disciplina ela é necessária. É para isso que nós trabalhamos para restaurar a vida do irmão em Cristo. No entanto, a gente pode passar pelo primeiro passo, confrontação pessoal. Segundo passo, confrontação com testemunha. E a pessoa continua dura no seu pecado. A pessoa continua constante. Ela continua ali pecando. Ela não quer se arrepender. Acontece muitas vezes. E aí, é necessário o terceiro passo, que é a confrontação pública. Versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E é a terceira ordem que nós vemos aqui no texto. Se o irmão, ele não abandona o pecado, agora é necessário ir à igreja, dizer à igreja, para que a pessoa que está em pecado, ela veja que de forma conjunta, de forma unânime, toda a igreja ali está reunida, para que aquele irmão, ele possa se arrepender, para que aquele irmão ele possa voltar ao Senhor, ele possa ser restaurado, possa ter sua comunhão restaurada, sua comunhão com Deus, sua comunhão com a igreja restaurada. Esse que é o objetivo de dizer à igreja, para que a pessoa ela possa entender como o pecado ele é sério, e ela vai se arrepender. E a igreja, de forma conjunta, ela está dizendo isso. E a igreja, de forma conjunta, ela está preocupada com o irmão. A igreja, de forma conjunta, quer restaurar aquela vida. Quer trazer de volta aquela ovelha que está perdida. E está ali gastando os seus esforços para que aquela ovelha ali, ela volte. Ela se arrependa. E ela tenha a sua vida em Cristo restaurada. Sua comunhão com Cristo restaurada. No entanto, pode passar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e a pessoa continuar com seu coração duro, continuar em pecado,
viver deliberadamente no pecado. E aí, você já fez a confrontação. E aí tem uma última ordem com que deve ser feito. Se não atender, diz a igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. A última ordem, considerar como gentil e publicano. Ou seja, considera-o como um descrente. A gente não está dizendo que a pessoa é um descrente. Afinal, nós estamos tratando sobre disciplina de crentes, de cristãos. Como a gente leu no versículo 15. Se teu irmão pecar, é um irmão em Cristo. Ele é um crente em Jesus. No entanto, a partir desse momento, nós vamos agir como agiríamos com um descrente. E aqui o como, ele é uma conjunção de comparação. Você vai agir como com um descrente. E qual é a forma de nós agirmos na prática com um descrente? Se reservando de ter comunhão com essa pessoa. Lembre que luz e trevas não têm comunhão. E nós vamos agir como? Da mesma forma como agiríamos com um descrente. E quando encontrarmos com essa pessoa, porventura, lembrar essa pessoa que Cristo pode mudar a vida dela. Lembrar essa pessoa que ela tem que se arrepender dos seus pecados e voltar à comunhão com a igreja, voltar à comunhão com Cristo. Todos esses passos, todo esse processo, ele tem um objetivo, que a pessoa ela possa ser restaurada. Que a pessoa ela possa voltar à comunhão. Não tem o objetivo de expor ninguém. Afinal, você vê que começa num ciclo menor ali, fechado. E mesmo quando parte para a igreja, é para ficar na igreja local. Não é para sair espalhando aí folhetos pela cidade, falando, olha, essa pessoa, ela é pecadora. Esse irmão aqui, ele é um pecador. Não, não é isso. Mas está falando como a igreja deve tratar. É para ficar ali, com a família ali de Cristo local. Uma família preocupada com a pessoa, para que a pessoa se volte a um relacionamento com o Senhor. Para que a pessoa volte a desfrutar ali das bênçãos de Deus, da vida de Deus. Da comunhão sadia com a igreja. É isso. E tudo isso é feito. Todo esse processo, ele chega nesse ponto. Para que a pessoa, ela veja a gravidade do pecado dela. E para que ela veja como o pecado, ele é prejudicial ao corpo. Mas também para que ela veja como ela precisa ter uma vida transformada. Não é meu objetivo aqui tratar 1 Coríntios. A gente até vai mais para frente ler um trecho de 1 Coríntios. Mas se você ler a carta ali de Paulo aos Coríntios, você verá como o pecado ele é prejudicial dentro do corpo local. Como o pecado ele causa bagunça dentro do corpo local e como Paulo condena isso, como Paulo escreve sobre isso. Ele fala como que aquelas pessoas deveriam mudar as suas vidas. E por isso que todo esse processo ele tem que ser feito. Por isso que nós não devemos negligenciar nada desse processo. Para que a pessoa ela possa ser restaurada. O objetivo é ganhar o irmão de volta. É tê-lo de volta. E não deixá-lo de lado. Mas a pessoa precisa entender como o pecado ele é grave. Como o pecado ele machuca. E como ele precisa voltar de novo à comunhão. Algo bom. Algo realmente sadio. Algo que faz parte do povo de Deus.
e por isso nós precisamos confrontar. Essa deve ser uma atitude nossa como igreja de Cristo. E uma segunda atitude que nós devemos ter é concordar. Versos 18 a 20. Diz assim, Mateus 18, 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estes versos, 18 até 20, eles continuam a falar, Mateus aqui continua a falar sobre o mesmo tema, pecado, disciplina, exclusão do crente. Lembre que ele está num bloco maior falando sobre isso, falando sobre esse assunto tão importante. E aqui, ele está bem ligado à exclusão, a esses versículos que nós lemos, a exclusão ou restauração. Não se trata somente de uma exclusão do rol de membros da igreja, que naquela época provavelmente nem tinha isso, mas se trata sobre a exclusão da comunhão cristã, para que a pessoa ela possa sentir o peso do pecado e assim vir a se arrepender. É muito mais do que um simples papel que tem o nome da pessoa, mas está falando sobre a comunhão do corpo de Cristo. E a palavra que começa aqui, o versículo 18, em verdade, é a palavra amém. E essa palavra, no começo de um discurso, ela traz a ideia de verdadeiramente ou a respeito de uma verdade. E isso nos ajuda a entender que Mateus ele está continuando a sua fala sobre a disciplina. E ele acrescenta, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Tanto a quebra quanto a restauração da comunhão, ela se trata aqui de uma decisão da igreja local, sendo algo que já foi decidido nos céus. Ou seja, nós como igreja de Cristo, apenas estamos falando, refletindo algo que já foi decidido pelo próprio Deus. E por que eu estou falando isso? Esses verbos, terá sido ligado e terá sido desligado, eles estão no tempo perfeito. E o tempo perfeito no grego, ele enfatiza a ação completa de uma ação passada. E o processo a partir do qual um estado presente ele emerge. E eu gosto bastante da tradução aqui da versão atualizada. Algumas outras versões traduzem da mesma maneira, como, se eu não me engano, a NVI, a NVT. Algumas outras versões ele vai estar no futuro, essa tradução. Mas eu gosto muito aqui da atualizada, porque ele reflete bem o sentido. Porque ele fala, tudo que ligardes terá sido ligado nos céus. Pense, os nossos pecados, eles quebram a nossa comunhão com Deus. Isaías, ele diz isso. Isaías 59:2. Ele fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nosso pecado, ele quebra a nossa comunhão com Deus. Mas, quando nos arrependemos, quando nos voltamos ao Senhor, essa comunhão é restaurada. E que
João fala lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se nós nos arrependemos, temos a certeza que Deus, Ele nos perdoa. Nós somos purificados de toda injustiça. Não há mais nada que nos condene. A nossa comunhão com Deus é restaurada, com a igreja é restaurada. E aqui, Mateus ele está falando que a igreja, ela está pronunciando algo já decidido nos céus. Da mesma forma que Deus, Ele deu essa autoridade a Pedro, lá no capítulo 16, verso 19 de Mateus, depois você pode ler, Ele também deu à igreja, mostrando que um grupo de crentes, seguindo a palavra, agindo por meio da palavra, eles têm autoridade para dizer se alguém está em comunhão ou não, mediante a profissão de arrependimento ou a continuidade deliberada no pecado. A igreja ela pode dizer isso. Deus deu essa autoridade para a igreja dizer isso. E aí, entra o verso 19. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Vemos que deve haver acordo, concordância do que está sendo feito, do que está sendo pedido, sabendo que será realmente o que irá acontecer. Será algo que será concedido por Deus realmente. Note que Mateus aqui não saiu do assunto, mas ele continua no mesmo assunto. E essas 2, 3 pessoas que está falando aqui, é uma referência ao versículo 16, são as mesmas pessoas, essas testemunhas que ele está falando. A igreja, em harmonia, debaixo de muita oração, análise sobre o caso, se engaja nessa tarefa. Declaram a restauração da pessoa ou a quebra da comunhão. E tem a certeza do veredito dado por Deus quanto a isso. A gente precisa entender o contexto que Mateus ele está escrevendo aqui. Aqui é uma conversa com judeus. E eles tinham um costume ali judaico de fazer uma oração de excomunhão, de tirar a pessoa da comunhão. Só que aqui Jesus, ele está ampliando isso muito mais. Ele está falando que deve haver concordância, que deve haver preocupação, que deve haver oração, não somente no ato de desligar alguém, mas também no ato de ligar, no ato de voltar a pessoa à comunhão. Está ampliando. E não se trata esse versículo aqui sobre uma oração de forma geral, sobre qualquer assunto. Fala aqui, se concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Não é sobre qualquer coisa. Se nós formos falar isso, pense quantas coisas nós concordamos quando nós oramos na quarta-feira. Quantas pessoas você tem orado pela saúde, para que a pessoa seja restaurada a saúde? Nós concordamos quanto a isso. Inúmeras pessoas. Todas elas têm a saúde restaurada? Não, mas nós temos concordado. Quantas pessoas temos orado para que façam boas vendas dos seus imóveis? E tem imóveis até, a gente tem orado por um ano e o imóvel não é vendido. Mas nós estamos concordando. Não se trata sobre qualquer oração, mas aqui ele está num contexto falando sobre comunhão, sobre restauração, a importância da igreja concordar, a importância da igreja orar por isso, orar pela pessoa, a importância da igreja andar unida nesse caso, andar em oração nesse sentido.
A disciplina ela é coisa séria e por isso precisa de oração, por isso precisa de concordância, por isso precisa de andar junto. E o versículo 20, ele nos ajuda a entender, porque ele explica, ele começa com o porquê, mostra a razão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse porque ele explica o verso anterior. Seja ali a igreja, 2, 3 pessoas, um grupo maior de pessoas, reunidas em nome de Jesus, fazendo dentro do padrão dele, dentro do que está estabelecido, de acordo com a palavra dele, a aprovação no processo. Ou seja, ele está falando, ali estou no meio deles. A aprovação, a principal concordância, a concordância do Senhor no processo. Também aqui não é um texto para igrejas pequenas se animarem e falarem, nossa, onde 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Ou quando você faz uma reunião e você chama ali aquele monte de gente e só vai 2, 3, 4 pessoas. Aí você fala, mas eu chamei tanta gente, veio poucas. Mas aí você fala, não, mas onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se a gente falar isso, a gente está desconsiderando que uma pessoa sozinha, Deus está lá também. E a gente terá um problema quanto a isso. Deus, quando estamos sozinhos, Deus está lá. Nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Aqui está falando sobre essas 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, debaixo do que Deus estabeleceu, debaixo da autoridade dele, do que ele já tem falado. Essas pessoas estão deliberando sobre o caso e Deus está abençoando, Deus está dando a concordância dele. E por isso que a igreja, ela precisa andar unida. Ela precisa concordar. Ela precisa ter a concordância quanto à confrontação, quanto ao pecado, ver que é sério, que a gente precisa restaurar a vida do irmão. Fazer isso debaixo do que Deus planejou, debaixo da autoridade de Deus, debaixo das orientações do próprio Deus. Quer ver isso de forma um pouco mais prática? Vira a sua Bíblia, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Nesse capítulo aqui, há um pecado grave. Há um caso de imoralidade. Um homem que ele estava tendo um caso com a mulher do seu próprio pai, com a sua madrasta. É o que está acontecendo na igreja de Corinto. Um crente fazendo isso. E eu quero que você olhe primeiro comigo os versículos 3 e 4 de 1 Coríntios 5. Diz assim, na verdade, aqui Paulo falando, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o que Paulo ele está falando aqui. Aqui há um caso grave de pecado na igreja. E Paulo está falando, eu não estou aí com vocês, mas como se eu estivesse reunido com vocês, eu já estou aqui dando o meu voto, o que deve ser feito nesse caso, como nós devemos agir nesse caso, como a igreja deve agir, debaixo do poder de Jesus, debaixo do que o próprio Deus já está falando sobre isso.
que essa pessoa, ela seja excluída, porque ela não está arrependida. E aqui há possibilidades, o texto não nos relata, mas ou a pessoa já havia passado pelo primeiro passo da confrontação, pelo segundo passo da confrontação, e estava ali no terceiro passo já da confrontação, ou poderia ser um pecado tão comum que já toda a igreja sabia e por isso já foi direto ali para o terceiro passo. Mas era um pecado que a pessoa estava cometendo, precisava ser resolvido, não havia arrependimento. E Paulo, ele está dando ali, como igreja ali de Corinto, ali o voto dele, a concordância dele, que a pessoa, e ele usa aqui palavras fortes, duras, ela é entregue a Satanás. Ela é tirada da comunhão. E não é o meu ponto aqui tratar sobre entregue a Satanás, mas isso não quer dizer que a pessoa ela perdeu a salvação. Pois nós vemos Efésios que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção. Nós temos uma garantia da nossa salvação. Nós não perdemos a salvação. Mas aqui está falando que essa pessoa ela é tirada da comunhão da igreja e da comunhão com Deus. A pessoa entregue a Satanás, isso quer dizer que ela entregue ao mundo a esfera da ação de Satanás. Se trata de uma perca de comunhão e privilégios da vida com Deus. E aqui a pessoa, ela é entregue até a castigos físicos orquestrados por Satanás, em consequência de seu pecado. E Satanás pode fazer isso. Lembra de Jó? Jó não era nenhum pecado que ele tinha. Mas lembra quantas coisas Satanás tirou de Jó? Satanás pode fazer isso. A pessoa fora da comunhão da igreja, da comunhão com Deus. E é isso que está acontecendo aqui. Eles estão deliberando sobre isso. Estão falando, Paulo está falando, vamos falar, vamos dizer, proclamar que a pessoa está fora da comunhão. Porque ela já está fora da comunhão com Deus devido ao pecado dela. Isso como igreja nós devemos dizer, dar esse veredito. E o que eu quero que você veja é que a pessoa, ela está longe da comunhão com Deus. E a igreja, ela está deliberando sobre o caso. E depois só quero acrescentar uma coisa com você. Pule para os versos 9 a 13. Desse mesmo capítulo de 1 Coríntios. Olha o que fala ali. Paulo ali falando. Já em carta, Paulo já tinha falado isso para eles. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal ainda nem comais. Pois com que direito haverei eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha aqui o que está falando. Como deve ser a nossa relação com a pessoa que está em pecado, vivendo em pecado, e ela não se arrependeu. Com essas pessoas que estão vivendo ali deliberadamente no pecado e não se arrependem, nós não devemos nos associar. Nós não devemos ter comunhão com elas. E ainda, nem sentar para comer com essas pessoas. Nem ter um tempo em refeição com essas pessoas nós devemos ter. Com essas pessoas que são irmãos e estão vivendo deliberadamente no pecado.
E olha aqui a comparação que Paulo ele faz. Com as pessoas descrentes, nós, de certa forma, vamos ter ali algum convívio. Até vamos sentar para comer com elas, claro, com o objetivo de mostrar Cristo, de apresentar Cristo, mas com essas pessoas que são crentes e estão vivendo deliberadamente no pecado, nem sente para comer. A nossa comunhão deve ser limitada com essas pessoas. Não devemos ter comunhão com essas pessoas. E isso para mostrar que essas pessoas, elas precisam se arrepender. Não sou eu que estou falando isso, não é o Arthur que está falando isso. É o próprio Deus, através da sua palavra, que está nos ensinando o que nós devemos fazer com o pecado do nosso irmão. Você pode até pensar, mas é duro isso. É difícil isso. Mas não é muito rigor? Mas isso aqui tem o objetivo de restaurar o irmão. Para que a pessoa ela possa sentir o peso do pecado. Que ela possa sentir o peso de estar só. Ela sinta o peso de estar sem os irmãos. E assim se arrependa. Por que muitos hoje não se arrependem? Porque ao invés de ter irmãos confrontando, ao invés de ter a igreja de Cristo, a igreja local concordando, muitos têm confortado o pecador. E por isso, a pessoa se sente bem. Para que eu vou me arrepender? Está tão bom aqui, eu não preciso me arrepender. Mas a pessoa ela precisa sentir o peso do pecado para que ela se arrependa. E por isso nós devemos concordar. E concordar não é só levantar a mão numa assembleia, mas é agir em concordância com a igreja local. Não é só falar, mas é agir dessa forma. Agir em concordância. Agir para restaurar a pessoa. Para que a pessoa sinta o peso do pecado e não queira viver sozinha e volte correndo à comunhão. Volte correndo ao Senhor Jesus, à comunhão com sua igreja. É isso que deve ser feito. Você pode até falar, mas isso não seria não demonstrar amor? Alguns chegam a falar isso. Mas o amor, muitas vezes, requer sacrifícios. Ou o amor de Cristo, ele não exigiu um sacrifício enorme. Imagina Deus olhando ali, nós, pecadores. Mas ele mandou por amor, Jesus, que entregou a vida dele ali naquela cruz, derramou o seu sangue. E se você ler o relato ali da entrega de Jesus na cruz, foi algo difícil. Mas precisou ali de um sacrifício, precisou de algo difícil. Você até canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Precisamos nos sacrificar. E olha, esse sacrifício de não ter comunhão, de nem sentar para comer, é muito inferior, é muito pequeno diante do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Nem se compara, não tem nem comparação. E eu sei que é difícil ver o irmão ali longe da comunhão. Eu sei que é difícil ver um irmão vivendo a consequência do pecado. Mas isso é necessário. É necessário que isso aconteça. Com o objetivo que a pessoa veja e que ela se volte para Cristo. Mas para isso, nós precisamos agir em concordância. Precisamos concordar. Como aqui em Coríntios, como nós lemos em Mateus, como em Coríntios, aqui Paulo está falando como que eles deveriam agir, reunidos eles com Paulo ali, com o que Paulo já estava dizendo, com o poder de Deus. Vamos fazer dessa forma. Como em Mateus, nós lemos a importância de concordar e que ser-lhe-á concedido, porque onde estiverem 2 ou 3,
ali estou no meio deles. Pode ser algo difícil, uma decisão difícil como igreja local, que muitas vezes vamos ter que tomar. Mas vamos fazer em amor pela pessoa. Vamos fazer querendo ver a restauração daquela vida. Fazer sabendo que Deus, Ele está conduzindo todas as coisas para que aquela pessoa possa ser restaurada. Para que aquela pessoa volte, para que aquela ovelha perdida, ela retorne. E quantas vezes for necessário, nós vamos proclamar perdão a alguém. Mas precisamos andar em concordância. Precisamos confrontar, precisamos andar em concordância. E eu quero que você lembre disso, confrontar, concordar, mas algumas coisas dentro disso. Se teu irmão pecar, não deixe de confrontar. Você viu alguma coisa? Você soube de algo que aconteceu? Não é para você correr e contar para outra pessoa, mas é para você, como um crente, fazer a sua parte. Vai lá, confronte a pessoa, você e só a pessoa, e ponto. Se a pessoa se arrepender, você ganhou o irmão. A comunhão foi restaurada. Se não, é necessário testemunhas. Se não, é necessário dizer à igreja. Mas são os próximos passos, caso não haja arrependimento. Mas faça a sua parte da maneira que é estabelecida por Deus. A disciplina na igreja estabelecida por Deus. Entenda que esses passos, eles são essenciais e que eles têm o objetivo de restaurar o irmão. Inclusive, a exclusão, ela tem o objetivo de restaurar o irmão. Lembre disso. Haja em concordância com o que Deus ele tem orientado com os seus irmãos dentro do seu papel dentro do corpo. Haja em concordância. Lembrando que o seu objetivo não é um objetivo, eu quero ficar aqui do lado da pessoa, mesmo que ela esteja em pecado. Não, vou agir em concordância. Para que aquela pessoa ela sinta o peso do pecado, ela seja restaurada e ela volte à comunhão. E por mais difícil que seja o processo de disciplina na igreja, em tudo estamos mostrando amor e agindo para que de fato haja restauração. Se as suas atitudes elas não forem de confrontação, se elas não forem de concordar, é muito difícil e muito triste. Mas você estará se comprometendo com o pecado. Estará se comprometendo com o pecado dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E a gente leu em Coríntios, no começo, como o pecado ele afeta todo o corpo. Não deixe que isso aconteça. Por isso é necessário confrontar, concordar. E nós, salvos, nós devemos zelar pela santidade, pela pureza da igreja de Cristo. Da igreja que o próprio Deus comprou através de Jesus Cristo com o seu sangue derramado na cruz. E debaixo disso, com a graça, com o amor dele, agir para que haja restauração. Agir com amor, com graça. Mesmo muitas vezes nós achando que as atitudes são difíceis. É triste ver o irmão em pecado. É triste a comunhão sendo quebrada. Mas é necessário. Isso é demonstrar amor. Isso é demonstrar graça. Para que aquela pessoa se volte à comunhão. Que aquela pessoa se restabeleça. Ela se afaste do pecado. Eu li uma frase, eu quero compartilhar com vocês essa frase. De um pastor. Diz assim: quem não aprende com a dor, não aprende de forma nenhuma. As feridas não apenas rasgam a nossa carne, mas também abrem sulcos em nossa alma. As mesmas feridas que doem, também curam.
Os castigos curam nossa maldade e melhoram nosso caráter. A disciplina, no momento que é aplicada, não é motivo de alegria, mas de pesar. Depois, entretanto, produz fruto pacífico e promove a justiça. Aprendemos mais no sofrimento do que nos dias de festa. É no valor da dor que somos matriculados na escola do quebrantamento. É na bigorna do sofrimento que somos moldados à imagem de Cristo. É na prensa de azeite, no Getsêmani da vida, onde suamos sangue e choramos copiosamente, que experimentamos o consolo, que excede todo entendimento, e levantamos para triunfar nas maiores batalhas da vida. A gente vê como a disciplina na igreja, ela é difícil. Não vai ser fácil, mas ela é necessária. Quanto à dor, quanto à dificuldade, como nos ensina e nos molda a imagem de Cristo. Nos faz estar mais perto dele, em comunhão com ele. Nos torna mais parecidos com ele. Isso que é o meu, que é o seu objetivo, com certeza, que é o objetivo nosso como igreja de Cristo, como igreja local, como igreja Batista Esperança. Sermos mais e mais parecidos com Cristo e andarmos cada vez mais longe do pecado. Por isso, se lembre como é importante a disciplina na igreja. Não negligencie isso. Se for necessário, confronte. Se for necessário, concorde. Não deixe isso de lado. Mas para que haja restauração, para que pessoas se pareçam mais com Cristo, para que pessoas sejam moldadas por Ele, para que pessoas estejam em plena comunhão com Cristo e a sua igreja. Esse é o objetivo da disciplina. Por isso que a disciplina existe. E ela é tão importante para que o pecado fique de lado e a santidade de Cristo e a comunhão de Cristo seja restabelecida e a vida com Cristo seja restabelecida, pois Cristo, por Ele, nós temos essa união. Por Ele, nós podemos viver juntos. Por Ele, nós podemos nos alegrar e podemos cantar e podemos louvar e podemos viver essa comunhão tão linda que vivemos. Somente por Cristo. O pecado atrapalha isso, mas por Ele nós podemos viver isso. E por isso nós queremos que pessoas sejam restauradas, pecados sejam restaurados, vidas sejam transformadas, para que a comunhão com Ele seja cada vez mais plena, que a comunhão como igreja seja cada vez mais plena e constante e real. Por isso, a disciplina na igreja, ela é necessária. Então não esqueça disso. Veja a importância de confrontar e concordar. Que Deus te abençoe. Quero orar com você mais uma vez. Temos o nosso culto daqui a pouco, às 11 horas. Espero que você venha, esteja aqui conosco, para que possamos estar em comunhão e celebrar essa comunhão que Cristo nos dá. Possamos celebrar isso cada vez mais, de forma mais vibrante, de forma mais contagiante, e mostrar às pessoas que estão fora, como igreja de Cristo, nós temos essa comunhão que nos purifica, que transforma, que ajuda uns aos outros, que faz a diferença entre nós e também nesse mundo. Que essa comunhão seja viva e real. E você vir aqui faz parte dessa comunhão e mostra essa comunhão e ajuda a viver essa verdadeira comunhão. Então venha, saia daí. Acho que dá tempo de você fazer sua inscrição ainda. Venha para o culto. Celebre conosco a comunhão em Cristo. Quero te dar um recado. A EBD entrará em férias por 4 domingos. Então, 4 domingos você pode acordar um pouquinho mais tarde e vir para o culto das 11. E a EBD retorna no dia 17 de janeiro. Então, se lembre, no 3º domingo de janeiro, a nossa EBD retorna. Por enquanto vamos estar em férias, mas ela retorna no 3º domingo de janeiro para você voltar, acessar. Não sabemos como será, mas para que você participe da EBD e possa continuar aprendendo através desse canal mais e mais
de Jesus. Vamos orar e encerrar esse tempo aqui juntos. Obrigado, Senhor, porque podemos nos reunir nessa manhã e aprender mais da Tua palavra, Deus. Obrigado porque podemos olhar para a Tua palavra em tantos assuntos que nós vimos neste ano, como também no assunto de hoje, sobre disciplina na igreja. E ver a importância, Pai, de como corpo de Cristo nós temos, ó Pai, dentro da nossa igreja, ó Pai. E que possamos, ó Pai, viver essa comunhão, possamos como corpo de Cristo fazer o que é necessário para restaurar o pecador. Que o pecado não domine aqui, mas que o Senhor, ó Pai, domine, para que a tua comunhão com o Senhor prevaleça, Pai, na nossa igreja, ó Pai, sempre, ó Pai. Que possamos tratar o pecado de maneira séria e não negligenciar isso, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Nos ensine, ó Pai. Sempre, ó Pai, nos deixe ver como o pecado é sério, como ele atrapalha e como ele precisa ser transformado, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos ensina. Obrigado porque em mais uma manhã podemos ver, ó Pai, a Tua palavra e podemos aprender, ó Pai, como igreja e como agir como igreja de Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco no nosso culto matinal.